Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, CPTS 11, relatório gerencial. Vamos dar uma olhadinha dele, vamos entender esse dividendo dele de R$1,10, o que houve, de modo geral, o que a gente pode aprender com ele e, principalmente, vamos olhar a alavancagem que ele está fazendo, as operações compromissadas. Começar pelos dados no Fundos Explorer, ele está atualmente R$ 96,33, fechou ontem, né? Hoje eu ainda não olhei, PVP de 1,03. Esse 3% a mais aí, eu acredito que é praticamente o preço patrimonial, já que você vai estar comprando com a certa taxinha de entrada. Mas está de bom tamanho, o dividend yield está 1,13%. Se você olhar aqui os dividendos dele, no decorrer do tempo, ele estava pagando há bom tempo R$1 bem cravado e aumentou para 1,10 nesses últimos 2 meses. Pode ser também pelo fato da alta do IPCA. Vamos dar uma olhada no relatório gerencial de janeiro de 2022. Capitania Security, objetivos, proventos a ser distribuídos, como ele explica aí. Para quem não sabe, gente, ele sempre, até o 15º dia útil do mês subsequente, ele tem que pagar. E a informação vem 5 dias úteis antes disso, que normalmente teria aí 10º dia útil, 8º dia útil, 9º dia útil, tudo está valendo. Ele normalmente anuncia no 8º dia útil. Comentário gestor, questão do comentário macro. O IFIX apresentou uma queda no mês, sofrendo uma correção em relação forte apresentada no mês de dezembro, pessoal realizando lucro. Aqui a questão do lucro dos últimos 12 meses. As movimentações da carteira foram adquiridos 381 milhões em CRIs e uma taxa média de IPCA mais 6,57. Você pode ver que a taxa é bem high grade mesmo. E foi vendido taxa média IPCA 6,89. Então aumentou a taxa, mas eles também venderam CDI mais 2,6%. Tanto que agora eles estão buscando mais as taxas no IPCA. O resultado do fundo foi de 1,04, apesar do fundo ter distribuído mais. Os ganhos de capital com CRIs e rendimentos de FIIs foram robustos e acima da média dos meses anteriores. Então, mesmo com o IPCA caindo, eles conseguiram manter o dividendo alto. A atualização monetária incorrida na distribuição da carteira de CRIs em 31 de 1 está em 43,8 milhões, 1,56 por cota. O prejuízo não realizado com cotas de FIIs está em 41 centavos por cota. Então, eles têm ainda prejuízo não realizado e também atualização, marcação a mercado. Então, os R$2 aí por cota seria o prejuízo devido à marcação a mercado. A alocação do fundo, a carteira está em 64,8% CRIs, 35,2% em FIIs, mais ou menos em linha do que eles querem, 2/3 em CRIs e 1/3 em FIIs. Falei no Day News hoje trocado. 5 maiores devedores em CRIs, o General Shopping FII, o Açaí, o Vinci Shopping, o Via Varejo e GTI Logística, os 5 maiores. Dos 5 maiores, vocês viram aí que 3 são fundos de investimentos imobiliários. O fundo está com 506 milhões em compromissadas. Como assim, Kiko? Alavancagem. Ele está alavancado em 19,2% do seu patrimônio líquido. Então, ele tem. E essa alavancagem tem um custo de CDI mais 0,74. É o primeiro fundo imobiliário que fala da alavancagem de papel, primeiro fundo de papel, que fala de sua alavancagem e, além disso, ainda diz o custo. O custo é CDI mais 0,74 ao ano. A despesa acumulada e não corrida nas operações, 6 milhões. Então, se ele botou na alavancagem lá, vamos dizer, IPCA mais 6, ele ainda está com um pequeno spreadzinho de lucro aqui, que ele botou, já que a carteira dele agora praticamente só tem IPCA. 64,8 dos ativos dividido em 38, segmento
total 98,8 foi adquirido a IPCA mais 6,26, como eu falei, e 1,02 a CDI mais 1,05. Até essa de CDI, se ele usar na compromissada, ele ainda ganha um pouquinho a mais. O spread de 1,09. Agora, uma coisa que a gente tem que saber da compromissada. A compromissada, ele vai lá, ele pega, ele vende os seus CRIs, continua recebendo e paga esse custo aí para quem, o branco, para a instituição financeira que emprestou o dinheiro, e ele pega esse dinheiro e faz outro investimento que renda melhor do que CDI mais 0,74. Se ele faz um melhor, ele acaba sim tendo um ganho nesse sentido. Porém, uma hora ele tem que pagar isso. Mas o financeiro dele está alocado em outro CRI. Como é que ele faz? Nova emissão. Então, o fundo imobiliário está com 19% de alavancagem, no futuro não muito distante, ele vai buscar uma emissão aí para crescer 19% para poder pagar essa alavancagem. A carteira de FIIs 32% em renda urbana, 26% em logística, 14,4% em lajes corporativas. Não tem muita coisa em papéis, tá? E o top 5 deles, TRX, GTLG, HBRH, GALG e Newell. Exposição de risco, 46,4% contratos atípicos, no TRX, no GALG e no Newell, 3,7% em créditos, contratos típicos 37% e corporação 1,8%. Comentários do gestor do setor macro, e aqui no setor macro, eles falam um pouquinho do MXRF11, apenas dizendo que caiu devido à decisão da CVM sobre o MXRF11, mas eles não falam sobre o fundo, se ele tem algum problema, se ele vai ter problema, ou em modo geral. O fundo continua com a abertura da curva de juros, mantendo foco no aumento da taxa média de aquisição de papéis via reciclagem de carteira. O objetivo continua operações do mesmo perfil high grade do portfólio existente. Como, por exemplo, destaque do mês primário foi o CRI Log, Vinci Log Castelo Branco, IPCA mais 6,8, que é do fundo imobiliário VILG como devedor. Distribuição de dividendos. O fundo divulgou a distribuição de R$ 1,10, com pagamento dia 17/2 para os detetores da cota. Já recebi, já gastei. No início de 5/8/2014, a Capitania apresentava um retorno de 11,8%, considerando investimento normal. Mas vamos lá. Aqui ele fala histórico de oferta, a rentabilidade sempre maior que o FIIs, a do Capitânia. Às vezes eu falo Capitania ou Capitânia. Hoje a carteira média, as compras que eles fizeram, eles não compraram nada de CDI, mas compraram IPCA, 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 muito IPCA. O melhorzinho, 8,5%. Via Varejo, 8,5%. JSL. Então, mais os piorezinhos, 5,75%, que é o da Telos, e outro pior, 5,93% da GTIS. São mais high grades. E as vendas eles venderam ao CDI, indexado ao CDI. Eles venderam e venderam também alguns IPCA, a média de 5,98 que eles venderam. A carteira de FIIs, venda de TRX, venda de AIEC 11, venda também de Newell 11 e venda também de GALG 11. Por que eles tinham que vender tanto? E eles não adquiriram? Porque eles queriam rebalancear a carteira para ficar só com 1/3 em fundos de investimentos imobiliários. Aqui o resultado, vamos olhar aqui de janeiro, é o resultado, eles deixam bem claro, caixa. Aí, resultado de janeiro de renda fixa, quanto veio de rendimento de CRIs, pode ver que foi melhor que os outros meses. Por quê? Porque já está alavancado aqui, então está vindo melhor rendimento. Os ganhos de capital de CRIs, eles giraram menos a carteira que mês passado. O rendimento de FIIs também foi um pouquinho maior. E o ganho de capital, eles tiveram prejuízo. Então, eles venderam FIIs no prejuízo. Aquela alocação corrida lá
para poder em FIIs, gerou prejuízo aí. Aí taxa de administração, taxa de gestão bem alta, hein? E despesas financeiras com alavancagem, começou a surgir isso aqui. Tem uma explicação lá embaixo. Despesa financeira com alavancagem. Aumentou aqui, mas começou a surgir isso aqui. A distribuição, aí o resultado foi 1,04 e ele distribuiu 1,10. Como que porque ele fez isso? Porque mês passado ele teve um resultado de 1,21. Aí tinha um acumulado de 11. Aí agora o acumulado caiu para 6. Então tem uns 6 centavos ainda não distribuído. Então se ele repetir esse resultado, ele consegue de novo distribuir 1,10 no mês que vem. Que a tendência é que repita. Opa, peraí, eu esqueci de ler aquele observaçãozinha número. Está bem aqui embaixo. A despesas com juros, caixas com fechamento, operações compromissadas, alavancagem com laços em CRIs da carteira do fundo. Então, aquelas despesas são a alavancagem. Então, ele está pagando as alavancagens mês a mês, não está acumulando a dívida, menos mal. Como é que está a carteira deles por segmentos? 35,2% em FIIs, o restante é CRI, sendo que a maior parte é logístico e shopping. Então, eles tijolos, varejos, 11%, tijolos. Ele quase não tem nada, no CRIs não tem nada de investimento, é tudo em construções de modo geral. Agora, quando a gente olha a estratégia de fundos imobiliários, a gente vai enxergar algum de... É tudo tijolos. Praticamente tudo tijolos. E a carteira está IPCA mais 6,3%, 64%. Fundos de imobiliários, 35%. E CDI apenas 0,7%. Eles reduziram o CDI da carteira. E aqui o resumo das operações que ele fez nesse último. Pessoal, então, esse é o relatório gerencial de janeiro, mensal de 2022, do Capitânia Securities. Ele é um fundo high grade, que busca segurança mesmo, e até no próprio nome já tem isso. Tem esse problema dessa alavancagem que, até meu ver, já está chegando a um patamar alto de alavancagem. Espero que eles não aumentem na próxima. Era 10%, já está em 18%. Espero que não aumente no próximo resultado. Muito obrigado a todos, deixe seu like, se inscreva no canal e